Bom dia, pessoal. Aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no Jardim Santa Lúcia. E nós estamos começando aqui mais uma manhã aqui, que nós estamos chamando do clamor pela sabedoria. Hoje nós vamos meditar aqui no Provérbios capítulo 17 e nós vamos até o dia 1º de maio, né? Provérbios é 31 capítulos e esse mês é de 30 dias, né? Então nós vamos até o dia 1º de maio. Cada dia nós vamos estudando um capítulo aqui. Cada dia nós vamos lendo um capítulo. Então hoje é o capítulo 17 e assim por diante. Amanhã é o dia 18 e é o Provérbios 18 também que nós vamos ler. E nós estamos em jejum também. Se você puder fazer também uma hora de jejum pelo menos, faça por essa causa. Pela causa da sabedoria, para poder buscar de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vamos viver também por aquilo que Deus fala. E olha, eu tenho certeza que aqui tem sido um alimento para a gente, né? Todas as manhãs aqui a gente vai comendo aqui dessa palavra aqui. E aí ao invés da gente tomar o café primeiro, a gente já toma esse café aqui, a gente já come e depois sim a gente vai fazer aquilo que o corpo precisa também, né? Mas a alma precisa. A Bíblia Sagrada diz aqui que não é bom que a alma fique sem entendimento, não é bom que a alma fique sem conhecimento. Então é o nosso alimento, é o que nos abençoa e é o que nos fortalece. Então bom dia, pessoal, para quem está chegando. Nós vamos começar aqui a orar. Bom dia para quem está chegando aqui. Irmão Igor com a irmã Diana está aqui participando. Irmã Esté está aqui a Vanessa, minha cunhada, também está aqui participando aqui. Deixa eu virar de novo aqui que tem garrafa de água ali. Então quer dizer, mas tá aqui a Vanessa, minha cunhada, participando. Tá aqui a irmã Gardene também. Pessoal, nós vamos começar a orar aqui. Vamos começar a falar com Deus aqui agora. Vamos orar agora na presença do nosso Deus. Porque Deus é bom e Ele vai nos abençoar, tá bom? Vamos começar a orar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, em Tua presença neste momento. Deus, nós nos alegramos em Tua presença, nós nos alegramos em Ti, na Tua força, na Tua capacidade, no Teu poder. Deus, nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos ensine. Nós pedimos que o Senhor, meu Deus, nos fale ao coração e nos mostre, Deus querido, aquilo que nós precisamos aprender. E que o Senhor, então, nos mostre aquilo que nós precisamos receber e nos dê, meu Deus, então, capacidade. Dai-nos da Tua capacidade, da Tua habilidade e entendimento, Deus, para que a gente possa fazer aquilo que é bom aos Teus olhos. A Bíblia Sagrada, então, diz que aquele, meu Deus, que o caminho é agradável ao Senhor, faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Deus, que o nosso caminho seja agradável a Ti, que as nossas palavras sejam agradáveis a Ti e que as nossas atitudes também sejam agradáveis, meu Deus, como uma oferta, Pai, que nós entregamos ao Senhor e, meu Deus, e que nós então vamos alegrar, Pai, o Teu nome. Jesus, toca no nosso coração. Toca no coração de cada pessoa, para que cada pessoa aprenda com aqueles que aprendem. Nós queremos aprender com aqueles que aprendem, Deus. Nós queremos receber, meu Deus, daquilo que o Senhor tem, que vai nos ajudar. Queremos ser ajudados, precisamos ser ajudados. Precisamos, meu Deus, de ajuda. E ajuda, meu Deus, está no Senhor. A ajuda está no Teu Espírito, e o Teu Espírito habita na palavra, Pai. O Teu Espírito habita na Tua palavra, porque é Ele, meu Deus, então quem vai falar ao nosso coração através da Tua palavra. Jesus, e que assim, meu Deus, cada pessoa possa ser abençoada, cada pessoa possa crescer diante de Ti e diante dos homens. Nós queremos crescer diante de Ti e diante dos homens, Deus. E em nome de Jesus assim vai ser, e em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, e amém. E amém. E graças a Deus. Vamos parar aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. E nós vamos começar. Daqui a pouco a gente volta a orar. Vamos começar aqui a ler o Provérbios de hoje. 17, né? Passa rápido, vai passando rapidinho.
E a gente já está no dia 17 já estamos no Provérbios 17. Cada dia Deus vai falando mais um pouco, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui, Provérbios 17, no versículo 1, e nós vamos ler aqui até o último versículo. E Mandinália está aqui, Joana, mãe Esther. Então, bom dia para todo mundo aí, pessoal. Vamos ler aqui, 17, Provérbios 17, a partir do verso 1. Diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Então, na outra tradução aqui na NVI, diz assim, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Mas pode haver paz e tranquilidade com um pedaço de pão seco? A Bíblia fala que pode, né? Que aqui diz que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas e muitas dores, né? A Bíblia fala que é a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. Então, no versículo 2 diz assim: o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Então, na outra tradução diz: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa, e participará da herança como um dos irmãos. Então é o filho sábio, né? E o 3: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E ele prova, né? Como a gente lia aqui até esses dias, fala que até o inferno está diante do Senhor, quanto mais o coração do Filho dos Homens. Se até o inferno, né? E é profunda essa palavra. Se até o inferno está diante do Senhor, quanto mais, meus irmãos, o coração dos filhos dos homens. Deus, ele conhece o coração, não tem nada oculto diante dele que não possa se conhecer. Então vamos ler o versículo de número 4. O malfazejo, ele atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então, na outra tradução, e aquela passagem que eu falava aqui é no capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Está no Provérbios capítulo 15, versículo 11. Então, na outra tradução aqui do versículo 4, do capítulo 17, diz assim: o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, na outra tradução diz: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. E o versículo 6: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são seus pais. E o versículo 7: não convém ao tolo a fala excelente. Né? Não convém. Não convém ao tolo a fala excelente. E na outra tradução diz: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. É até estranho, né? Até estranha a fala excelente na boca do tolo. Aí diz mais aqui: quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Na outra tradução diz aqui. Não quer dizer, não cai bem, né? Não cai bem, não. E de qualquer maneira se vê pelas atitudes, né?
Como é que é a atitude da pessoa? Porque aqui diz então que não convém ao tolo a fala excelente. Mas por que não convém ao tolo a fala excelente? Ele não pode? Poder até pode, mas como ele é tolo, as atitudes dele não condiz com aquilo que ele fala, né? As palavras do tolo não condizem com aquilo que ele fala. É por isso que então não convém ao tolo a fala excelente. É até esquisito também vê-lo falando com excelência, falando de sabedoria. Então diz mais aqui, quanto ao menos ao governante o lábio mentiroso. Então não convém ao governante a fala mentirosa, já que ele tem autoridade. É até mal, né? No versículo 8 diz, pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Na outra tradução diz aqui que o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Então, pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. E o versículo 9 diz, o que encobre a transgressão busca a amizade. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então, na outra tradução diz, aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Mas a quem lança em rosto separa bons amigos. No versículo 10 diz, mais profundamente, essa aqui eu gosto muito dessa passagem aqui. Capítulo 17, versículo 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Então, na outra tradução diz, a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 pancadas no tolo, 100 açoites no tolo. Então, imagina, né? 100 pancadas no tolo e uma repreensão para aquele que é prudente, né? Aqui diz aqui no homem de entendimento, e na outra tradução aqui, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 pancadas no tolo. Não, já serve, né? A repreensão ela já serve já para poder fazer uma marca mais profunda em nós do que 100 pancadas no tolo. A gente ouve e a gente então recebe. E muitas vezes a gente recebe até com tristeza, né? E no começo parece que a gente recebe com tristeza e às vezes a gente recebe até com tristeza. Mas depois aquilo vai gerar em nós uma alegria muito grande. Então no começo a repreensão ela não parece boa. Ela parece até ruim. Mas depois ela produz em nós então uma alegria muito grande. Então no versículo 11 diz assim, na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Então na outra tradução diz, o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Mas isso aqui não pode estar falando do inferno, né? Tomara que isso daqui não esteja falando do inferno, mas infelizmente aqui diz que o mensageiro cruel se enviará contra ele. Contra quem? Contra o homem mau, né? Que só pende para a rebeldia. Só pende para a rebeldia só. Então, um oficial impiedoso, um mensageiro cruel, será enviado contra ele. A Bíblia fala que o rei Saul ele tanto se rebelou contra o Senhor e tanto não deu ouvidos ao Senhor, que a Bíblia Sagrada diz que um espírito mau assombrava ele, né? Um espírito mau assombrava. Então, o bom é a gente atentar prudentemente para a palavra. O versículo 12 diz assim: encontre-se com um homem a ursa a qual roubaram os filhos. Mas isso aqui é para dar risada, né? Encontre-se com um homem a ursa
a qual roubaram os filhos. Ela está brava, não? Será que ela está brava, né? Será que uma ursa que acabaram de roubar os filhos dela, ela tá... Como é que ela tá? Ah, ela tá tranquila. Então tá bom. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estupidez. Olha o outro versículo aqui, ó. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Encontre um urso que acabaram de roubar os filhos dele. Mas não encontre um tolo na sua insensatez. Não encontre. Não encontre essa pessoa. Não queira. Não queira encontrar um tolo em sua insensatez, não. No versículo 13 diz assim: quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Quem retribui o bem com o mal, né? É a outra tradução aqui. Jamais deixará de ter mal no seu lar. O mal vai estar sempre ali. O bom é a gente, então... Ontem eu falava, né? Eu não lembrei também daquela passagem que depois eu acabei até falando, né? Depois eu até coloquei no Facebook aí. Que o que se dá, lá no Provérbios capítulo 15, no versículo 27, que a gente leu antes de ontem, no caso na quinta-feira, né? O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. A outra tradução diz que o avarento ele faz mal à sua família. Ele traz perturbação para dentro da sua casa, para o seu lar. Mas o que aborrece, né? As dádivas, aqui na tradução diz, viverá. Então no versículo 13 diz: quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal na sua casa. Não, a gente tem que trazer coisa boa para dentro de casa, né? Por isso a nossa responsabilidade é grande diante de Deus, porque vai acarretar muitas coisas, né? As nossas decisões vão acarretar sérios danos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, e pode muito bem tirar a paz de todos, né? Pode muito bem tirar a paz de toda a família. Então no versículo de número 14 diz assim: como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Como soltar as águas. Na outra tradução diz assim: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Então é sempre bom a gente... Por isso que a palavra branda, né? Está lá no capítulo 15 também. A resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Então a palavra de Deus, ela desvia o furor. Então vamos ler aqui o versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. A outra tradução diz assim, ó: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Como é que um juiz pode fazer, né? Deveriam temer ao juiz de toda a terra, né? Mas infelizmente não temem. Então absolvem o ímpio e condenam o justo, e aí então a lei se perde, né? Infelizmente a lei acaba se perdendo e não há mais lei. No versículo 16 diz assim: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Realmente tem algumas coisas que nos fazem pensar e ao mesmo tempo parece cômico, né? Parece engraçado, parece piada até, né? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? E como é que é? Como é que é muito dinheiro nas mãos do tolo, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele estava falando, né, que ele estava lendo num livro que dizia que a maior parte do dinheiro do mundo está nas mãos de pessoas que não temem a Deus.
E não é difícil a gente pensar nisso, né? Não é muito difícil a gente imaginar isso. Então a maior parte do dinheiro do mundo está na mão de pessoas que não temem a Deus, que não creem no Senhor. Quer dizer, não tem a sabedoria do céu, podem ter até a inteligência dos homens, mas a sabedoria do céu não tem. Então, do que serviria o dinheiro na mão do tolo? Olha a outra tradução, né? Que fala exatamente do dinheiro mesmo. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter sabedoria. Ele não quer. E aí, meus irmãos, se perde, né? O ser humano, meus irmãos, pode ter certeza que nenhum ser humano da face da terra está preparado para ter dinheiro. Nenhum. Nenhum de nós estamos preparados para poder ter. A gente não sabe lidar, a gente não tem sabedoria para lidar, nem estrutura. E nem glória também, né? Imagina aí você, as pessoas que às vezes recebem aí bilhões rapidamente, né? Rapidamente. Então quer dizer, mas aí a Bíblia Sagrada diz que, infelizmente, eles não vão obter sabedoria, né? Não querem obter sabedoria. Deveria comprar sabedoria, deveria pedir sabedoria, deveria clamar pela sabedoria mais do que a prata e o ouro que conseguiu. Olha, Deus, agora que eu consegui isso, fazer que nem o Salomão, né? A Bíblia Sagrada diz que o Salomão, quando ele conseguiu a posição, quando Deus deu o reinado para ele, Deus perguntou para ele: pede o que você quer que eu te dou e eu vou te dar. E a pessoa que Deus fez uma boa pergunta e ofereceu algo bom para o Salomão, porque naquele momento ele teria condições de fazer o que ele quisesse na face da terra. E aí Deus então se antecipou, sabendo que ele faria o que ele quisesse, porque ele seria o rei de Israel. Ele seria o rei, e ele então, o rei, né, recebe presentes, o rei tem regalias, o rei pode entrar e sair sem pagar nada, né? É área VIP. É área VIP em todos os lugares da face da terra, teria acesso a todos os lugares, mas aí Deus foi lá e se antecipou e falou: olha, pede o que você quer que eu te dê, que eu te dou. E o Salomão poderia muito bem ter respondido ao Senhor, né? Oh, Deus, leva a mal não, mas isso aí que o Senhor está me perguntando aí, me oferecendo, eu já tenho. Ele poderia ter chutado ali, né? Poderia ter sido arrogante, poderia ter sido soberbo, e aí teria caído com certeza bem mais cedo, ou mais cedo, né? Na verdade não foi o que aconteceu com Salomão, mas de qualquer maneira ele poderia ter caído então cedo na vida, se ele tivesse sido arrogante diante do Senhor, dizendo: não preciso de ti, quem disse que eu preciso da tua ajuda? E aí então Deus então perguntou lá numa visão: o que você quer que eu te dê, e eu te darei. E o Salomão foi sábio. Quando ele teve a oportunidade, ele pediu sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor, para poder guiar o teu tão grande povo. Meu pai foi um grande rei, mas como é que eu vou guiar esse tão grande povo, já que eu sou pequeno então? E a Bíblia Sagrada diz que Deus se agradou com ele e deu para ele então toda a sabedoria, e além de sabedoria ainda deu riqueza. Já pensou uma pessoa rica com sabedoria? Já pensou uma pessoa rica, sábia? Já pensou uma pessoa importante, prudente? Já pensou uma pessoa importante, uma pessoa que sabe entrar, que sabe sair, uma pessoa que sabe se portar, que é sábia nas suas palavras, né? E deixa eu ver se eu lembro aqui aquela passagem que a gente lia ontem. E aí também às vezes eu já não lembro mais se foi ontem, se foi antes de ontem. Mas foi ontem mesmo. Aqui no capítulo 16, no versículo 24, diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então é coisa séria, né? Então no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Na outra tradução diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Está falando de Jesus, né? Então quer dizer, está falando de Jesus também. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão.
E o versículo 18: o amigo falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Na outra tradução diz: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. O homem sem juízo, né? Coloca a mão ali e tal, onde às vezes não é bom que se coloque. No versículo 19: o que ama a contenda, ama a transgressão. Quem ama a contenda, né? Quem ama a briga, a Bíblia Sagrada diz aqui, quem ama a discussão, ama o pecado. Por outro lado, aquele que não ama, ele se entristece, né? Então quer dizer, ele se aborrece. Quem ama a discussão, ama o pecado. O que alça a sua porta, busca a ruína. Quem constrói portas altas, está procurando a sua ruína. Versículo 20: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O homem de coração perverso, né? Na outra tradução, o homem de coração perverso não prospera, não adianta. E o de língua enganosa cai na desgraça. O versículo 21: o que gera um tolo, para a sua tristeza o faz, né? E é a tristeza de um pai gerar um filho tolo. O pai do insensato não se alegrará. Na outra tradução diz: o filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Misericórdia para quem é pai, né? No versículo 22: o coração alegre serve de bom remédio. É o que eu falava antes de ontem também, lá no capítulo 15, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então o coração alegre serve de bom remédio, ele serve de ajuda. Ele ajuda até no tratamento, né? A pessoa está desesperada, às vezes até o tratamento não faz efeito, até os medicamentos não fazem efeito. Então é por isso que nós temos que orar pelas pessoas, né? Pessoa entubada, como é que o coração da pessoa fica, né? Então quer dizer, porque serve de remédio o coração alegre. Mas o coração aflito, né? O coração abatido virá secar os ossos. Então, aqui na outra tradução diz: o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Versículo 23: o ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Na outra tradução diz: o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. E como isso acontece, né? Infelizmente. Então, o ímpio aceita às escondidas, né, debaixo da mesa, o suborno para desviar o curso da justiça, e isso é muito triste. No versículo 24: no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Então, no rosto do sábio se vê a sabedoria. Na outra tradução diz: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O 25: o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. E na outra tradução diz: o filho do tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Por isso que às vezes o pai se preocupa mais com o filho do que com o outro, né? Que às vezes pode ser que dê mais ali trabalho, né? Então de vez em quando a gente ouve até pedidos de oração, né? Na igreja. Às vezes até o pai pede mais oração para aquele que dá mais trabalho do que para aquele que não dá. Na verdade deveria pedir oração para todos, né? Mas às vezes pede mais oração para aquele que dá mais trabalho. E aqui diz então que o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. E o versículo 26 diz assim: não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Não é bom, né? É uma injustiça muito grande, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Imagina a nossa justiça, né? Imagina a nossa justiça, então, como é que não deve acontecer isso?
Então quer dizer, no versículo 27 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar. Ele é simples no falar, né? Aquele que tem conhecimento. O bom é que a gente não precise esbravejar, né? Que a gente não precise gritar. O bom é que a gente então tenha conhecimento para poder então falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Na nossa tradução aqui, diz que não é bom também, não, no versículo 27, retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Ele não precisa ficar falando, né? E o homem de entendimento é de precioso espírito. E aí o 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então a outra tradução diz: até o insensato passará por sábio se ele ficar calado, se ele ficar quieto. Não é mal a gente ficar calado, não. Até o insensato, até o tolo, como diz aqui a tradução aqui, até o tolo quando se cala será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. É bom, né? Às vezes uma boa resposta também é aquele que se cala, né? Também é tido por sábio. É sabedoria também, quando a pessoa se cala. E o bom é a gente querer isso. O bom é a gente querer ser sábio. O bom é a gente querer aprender com aquele que tem algo para ensinar. E o nosso Deus tem algo para ensinar. Ele deixou aqui preciosos conselhos para a gente. Pessoal, nós vamos orar agora. E que Deus nos abençoe. E que aquilo que a gente meditou aqui possa entrar no nosso coração. E que, como a gente tem falado, né? Que seja suave a nossa alma. Vamos falar com Deus agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Meu Deus, que aquilo que a gente meditou aqui, que aquilo que a gente estudou aqui, Jesus, seja suave, meu Deus, para nós. Que o conhecimento seja, meu Deus, suave. Que o conhecimento, meu Deus, seja agradável, Pai, aos nossos olhos, ao nosso coração. Que a gente goste, meu Deus, de praticar e de se lembrar daquilo que está escrito aqui. Meu Deus, e que a gente ore, meu Deus, então, para que não haja, meu Deus, injustiça, Pai, meu Deus, na face da terra, porque não é bom, meu Deus, então. Não é bom, meu Deus, então, condenar o justo, meu Deus, e perdoar, meu Deus, o ímpio. Meu Deus, isso não é bom, Senhor. A Bíblia Sagrada diz, meu Deus, que o pecado é a vergonha de uma nação. Meu Deus, então que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos nossos governantes. Que o Senhor dê, meu Deus, inteligência para eles. Meu Deus, não convém, meu Deus, ao governante, aqui a Bíblia Sagrada diz, não convém ao governante a fala tola. Não convém ao governante a língua mentirosa. Meu Deus, a língua mentirosa não convém, meu Deus, ao governante, Senhor. Assim, meu Deus, como não convém ao tolo a fala excelente, Pai. Meu Deus querido e Pai, dai-nos então sabedoria. E meu Deus, e ajuda-nos a comprar a sabedoria, Pai. Nós queremos comprar sabedoria. Nós precisamos comprar entendimento. Nós precisamos comprar discernimento. Nós precisamos comprar, Deus. Oh, Pai querido, ajuda-nos a comprar isso. Meu Deus, com tudo que há em nós, ajuda-nos a buscar isso, Deus. Discernimento, inteligência espiritual. Meu Deus, conhecimento, Pai, para nossa alma. Meu Deus, principalmente o conhecimento para nossa alma, o entendimento e a sabedoria e o temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria, Pai. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Do que adianta, meu Deus, então, como nós mesmo, meu Deus, estudamos aqui, Jesus, aqui no começo, que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há brigas e contendas, Deus. Jesus, não é bom, Senhor. O bom, meu Deus, é ter paz. O bom, meu Deus, é andar com paz. O bom é andar em verdade. O bom é andar na verdade. Nós queremos andar na verdade. Eu oro para que haja a tua bênção sobre a vida de cada pessoa, sobre a casa de cada pessoa, sobre a vida de cada pessoa. Meu Deus, que toda injustiça seja desfeita,
que toda injustiça seja quebrada, que toda injustiça, meu Deus, seja anulada, seja destruída. Meu Deus, é uma injustiça que pegou a pessoa. Às vezes a pessoa estava caminhando com toda a saúde, Pai, de repente foi tomada por uma enfermidade. Meu Deus, a pessoa estava caminhando com toda a saúde, Deus, estava trabalhando, Pai, estava vivendo, estava vencendo, de repente foi tomada, meu Deus, por um erro, meu Deus, por um engano, por um mal, Pai, seja ele qual for. Deus, nós repreendemos isso agora, em nome de Jesus. Caia por terra toda injustiça, caia por terra todo engano, caia por terra toda ação do inferno, em nome de Jesus, na casa dessa pessoa, sobre o nosso lar, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, em nome de Jesus, caia por terra toda injustiça agora, todo engano, toda mentira, toda força do diabo, vai embora, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti nesta manhã, meu Deus, muito obrigado, que este dia seja uma bênção, que este sábado, meu Deus, seja uma bênção, Pai, para nós, para o Teu povo, que o Senhor então nos abençoe e nos dê um final de semana abençoado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos participar 11 horas da manhã e nós estaremos na igreja, né? Amanhã os cultos já estão liberados de novo. É aquele vai e volta, né? Vai e volta. Mas é como dizem, né? Como disse como colocou uma pessoa aí nas redes sociais, que eu não lembro agora exatamente quem foi, mas nós estamos sendo dirigidos, tomara por alguém que tenha temor a Deus, né? Porque se não tiver, vai até zombar, né? Se não tiver, vai até zombar do povo de Deus nesse negócio de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mas parece que amanhã comércio já volta, igreja já volta tudo amanhã, né? Então, ou quase tudo, né? Aos poucos vai voltando de novo aí a partir de amanhã, até porque são duas coisas que movem uma nação, né? A fé e o trabalho. Então amanhã volta a abrir a igreja e volta, meus irmãos, então os comércios a abrir a partir de amanhã. É a fé e o trabalho voltando a partir de amanhã. Então tá bom. Então que Deus nos abençoe, até porque a fé e o trabalho andam juntas, né? Não andam separadas, não. Deus não é a favor da fé e contra o trabalho. Não, Ele é a favor do trabalho. E Ele não é a favor do trabalho e contra a fé. Não, Ele é a favor dos dois. Bom seria se o homem pudesse buscar as duas coisas, né? Mas infelizmente às vezes só sobra tempo para o trabalho, não sobra tempo para poder buscar a Deus. Não sobra tempo para poder as pessoas irem em peso, né, para as igrejas, para poder falar. Nós tiramos um tempo hoje para poder ir buscar a Deus. Infelizmente não sobra muito tempo, mas uma nação ela é movida por fé e por trabalho. Uma nação é movida pela palavra de Deus e pelo esforço da população. Falar em esforço é difícil até falar para o brasileiro, né? É um povo esforçado, é um povo trabalhador. Tomara que seja um povo temente a Deus também. Pessoal, nós vamos terminar por aqui. Que Deus abençoe. Então nós estaremos de volta amanhã. O Provérbios amanhã vai ser 11 horas da manhã, tá bom? E as reuniões 9 horas da manhã e 6 da noite. Se você também puder levar uma doação, seja, no caso, duas, né? A doação, seja aquela dízimos, ofertas que abençoa a casa de Deus, é bem-vindo, principalmente nesse momento onde nós temos que pagar o aluguel da igreja, as despesas da igreja lá. E a doação na igreja, a doação lá fora eu não sei como é que se chama, uns chamam de esmola, outros chamam de doação, outros chamam de muita coisa. Na igreja a doação é chamada de dízimos e ofertas, né? É o que a Bíblia Sagrada então nos fala, para poder diferenciar, pode ser, para poder diferenciar também, para que não seja a mesma coisa. Na verdade não é, né? Não é a mesma coisa não. Onde se prega a palavra de Deus não é a mesma coisa não. Então eu tenho certeza que é um serviço essencial também. Então bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E também, se você quiser levar uma doação de alimentos, nós estamos ajudando muitas pessoas ali na igreja. Deus vai abençoar, tá bom? Fiquem com Deus. Bom dia para todo mundo aqui. Irmã Gardene, irmã Dinali, irmã Ivone, Joana, irmão Igor com a irmã Diana está aqui, irmã Esther,
irmã Josélia, Fernanda, irmã Vailda, Deusivaldo, quem mais está aqui? Está aqui a Vanessa, minha cunhada também. Quem mais estiver participando aí, que Deus abençoe, fiquem com Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus aí, um bom dia e até amanhã, 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Tchau, bom sábado, bom domingo, em nome de Jesus.